Oi pessoal, continuando as nossas aulas, hoje nós vamos retomar a partir dos elementos de cálculo. Nós já fizemos uma revisão de conjuntos, fizemos uma revisão de potenciação, hoje a radiciação. Então, a radiciação é uma operação composta por três termos, os termos da operação. Esse número que vai aqui em cima, o índice da raiz. Esse índice é um número natural sem o zero, ou seja, é um número inteiro positivo. O A é o radicando da operação, o R, que seria o resultado, se chama raiz. Qual é a ideia? Você vai se lembrar que a ideia da potenciação era de produto. Você fazia um produto. Qual é a ideia da radiciação? É fazer uma potência. Pode parecer estranho para você, mas você vai lembrar que lá, quando a gente deu aula de potência, a gente falou que toda potência virava raiz. Então, toda raiz vira potência. A ideia da raiz é fazer uma potência. De que maneira? Eu estou procurando um número, que eu estou chamando de R. Estou procurando um número que, elevado a esse índice, deu radicando. Um número, R, que elevado a esse índice I, resulte em A, o radicando. Um exemplo numérico para você entender. Qual é a raiz cúbica de 125? Vamos chamá-la de N. Um número N. Qual é o número N que eu estou procurando? Eu estou procurando um número que, elevado ao cubo, o resultado seja 125. Que número é esse? 5. Então eu estou falando para vocês que 5 é a raiz cúbica de 125. Teoricamente, você seria capaz de fazer qualquer potenciação usando apenas essa definição. Só isso. E a gente sabe que não é bem assim. Toda vez que esse índice aumenta muito, toda vez que esse radicando aumenta muito, a operação não fica tão simples. Quando os dois aumentam juntos, então, fica um pouco mais difícil da gente perceber mentalmente o resultado. Então eu vou te dar uma sugestão. Trabalhe com fatoração numérica. Faça a raiz através da fatoração. É um pouco mais longo, mas você vai conseguir resolver qualquer raiz. Qual que é a ideia? Vamos relembrar aqui o que é uma fatoração. Vou pegar, por exemplo, o número 1024 e vou fatorar. Fatoração, números primos. Você começa perguntando por 2. Esse número é divisível por 2? É, vai dar 512. Ainda é divisível por 2? Sim, vai dar 256. Ainda é por 2, 128, por 2, 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Pensando somente na fatoração, podemos afirmar que o número 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a décimo. Isso é fatoração. E no que ela vai te ajudar para resolver uma raiz? Então vamos entender. Imagine que eu queira descobrir qual é a raiz quadrada de 1024. O número que a gente acabou de fatorar. Raiz quadrada, né? A gente sabe que aqui é um 2. Embora a gente não coloque, na verdade a gente sabe que aqui é um 2. Índice 2. Bom, o que eu faria? Eu faria a fatoração. Está aqui, está feita. Já vou aproveitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatores. E como o índice é 2, eu vou agrupar esses fatores de 2 em 2. Eu vou fazendo grupos de 2 e 2 iguais. 2 fatores iguais, 2 fatores iguais, 2 fatores iguais, 2 fatores iguais. Quando você faz essa separação e não sobra ninguém, você já pode afirmar que essa raiz é exata. A raiz quadrada de 1024 é exata. E quanto ela vale? Para cada grupo feito, um deles sai de lá de dentro. É fácil de você entender por que um deles. Porque 2 vezes 2 dá 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, para cada grupo de 2, um apenas sai de lá de dentro. Porque, na verdade, você está fazendo a raiz quadrada de 4. Aqui também vai dar 2 vezes 2, 4. E a raiz de 4 é 2, a raiz de 4 é 2, a raiz de 4 é 2, a raiz de 4 é 2 e você volta multiplicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32.
32. Então, nós temos que a raiz quadrada de 1024 vale 32. Simples assim. Tá? É só fatorar. E você ganha um presente com esse processo. Existe uma norma matemática que toda raiz que não é exata, você tem que tentar simplificar. E as simplificações da matemática são obrigatórias quando possível. Vamos pegar esse mesmo número, o número 1024, só que agora eu quero fazer a raiz cúbica dele. A raiz cúbica de 1024. Vamos lá, vamos fatorar. Sempre eu começo com a fatoração. Ela já está pronta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatores. Só que agora o índice é 3, ó. Eu não vou mais fazer grupos de 2 em 2 elementos. Agora eu vou fazer grupos de 3 em 3. 3 elementos, desde que eles sejam iguais. 3 elementos, 3 elementos. E você vai perceber que sobrou um aqui que não formou o grupo necessário, o grupo de 3. Quando sobra esse elemento, ou esses elementos que não fazem grupos, os grupos necessários, 3 elementos, você já pode afirmar que a sua raiz não é exata. A raiz cúbica de 1024 não é exata, mas você consegue simplificar. Agora, para cada grupo de 3, um sai de lá de dentro. Isso aqui seria a raiz cúbica de 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. A mesma coisa aqui é 2. A mesma coisa aqui é 2. Você ia multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Esse é a parte que vai sair da raiz. Esse, como não fez o grupo necessário, é a parte que vai ficar na raiz. Então eu posso afirmar que a raiz cúbica de 1024 é, esse vai sair, 8 vezes a raiz cúbica, o índice não muda, eu continuo com uma raiz cúbica, desse cara que vai ficar aqui, ó, 8 raiz cúbica de 2. Então a raiz cúbica de 1024 não é exata, mas eu consigo reduzir, eu reduzo para uma forma menor. Isso, essa redução que eu fiz, significa simplificação. Tá ok? Nós vamos falar agora dos casos especiais e das propriedades. Retomando então, os casos especiais, como eu tinha dito. Casos especiais de propriedades, vocês lembram que são muito usados na parte de reduzir cálculos, para que você não seja obrigado a ficar fatorando. São casos especiais, você tem na memória, tá? Porque eles são importantes. Então vamos lá, os casos especiais. Raiz unitária, raiz de índice 1. Não é muito comum você ouvir raiz unitária, até porque o resultado é simples. A raiz de índice 1 de qualquer número é ele próprio, dá o próprio n. É raro aparecer, mas ela existe e é bom que você saiba disso. Na verdade, é o primeiro índice possível, né? Vocês vão lembrar que o índice, o índice pertence a n asterisco. Qualquer número natural exceto 0. Ou seja, então ele começa pelo 1. Ela existe, a raiz unitária. Segundo caso, não importa o índice, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa o índice, a raiz de 0 é sempre 0. Não importa o índice, raiz quadrada, raiz quarta, raiz oitava, de 1 é sempre 1, não importa o índice. E toda vez que o índice for igual ao expoente do radicando, e o expoente do radicando é igual ao índice, é o próprio número, n. Você aprendeu a propriedade do cancelamento, né? Cancela, tá certo? Esses são os 4 casos especiais. As propriedades. Lembre-se, o nome da propriedade indica para você quando que você pode usar aquela propriedade. Não aplique em outro caso que não seja aquele do nome dela. O nome é tudo. Produto de raízes de mesmo índice. Quando que você pode aplicar essa propriedade? Quando você tem um produto de raízes e essas raízes, todas elas têm o mesmo índice. É só nessa situação e nenhuma outra. Produto de raízes que tem o mesmo índice. O que diz essa propriedade? Que você deve conservar o índice, manter o índice e multiplicar os radicandos.
Então note, eu tenho um produto de duas raízes com o mesmo índice. Índice N, índice N. A propriedade me diz que eu devo conservar o índice N e multiplicar os radicandos, A vezes B. A próxima, divisão de raízes de mesmo índice. Quando é que eu posso aplicar essa propriedade? Quando eu tiver uma divisão de raízes e essa divisão de raízes for uma divisão de raízes que tem o mesmo índice. Raiz N, mesmo índice. Então, eu tenho uma divisão de raízes com o mesmo índice. O que diz a propriedade? Diz que eu devo conservar o índice e dividir os radicandos. A dividido por B. E por favor, não é porque a divisão foi escrita na vertical, na forma de fração ordinária, que a propriedade muda. A propriedade vale para a divisão, esteja ela escrita na forma horizontal ou na forma vertical. Divisão de raízes de mesmo índice, conservo o índice, divido os radicandos. Mantenha a propriedade. E por fim, raiz de outra raiz. Vamos entender bem essa. Toda raiz tem um radicando. Raiz e o radicando dela. Então, eu tenho uma raiz. E o radicando dela lá dentro. Ó. Raiz. Radicando. Quando eu vou olhar quem é esse radicando, eu percebo que é outra raiz. Então, é raiz de outra raiz. O que diz a propriedade? E eu frisei bem aqui em maiúsculo para você não se confundir. Agora, o que você vai conservar é o radicando. Porque aqui atrás você estava conservando o índice. Conserva o índice. Aqui não. Você conserva o radicando e multiplica os índices. Lembrando sempre que toda igualdade matemática é uma estrada que tem duas mãos, ida e volta. Você pode ir e pode voltar, por opção sua. Tá separado é bom para você? Junta. Tá junto é bom para você? Separa. Pode ir, pode voltar, sempre. Igualdade vale na ida, vale na volta. Igualdade vale na ida, vale na volta. Sempre assim. Tá ok? Faltam só alguns detalhes técnicos para a gente terminar a aula de hoje, mas eu insisto sempre que as propriedades são muito importantes. Bom, último processo importante aí para a gente terminar essa aula e pensando na parte mais básica, tá? Óbvio que a gente podia estender um pouquinho, mas vamos pensar na parte básica que o curso precisa. Racionalização de denominadores. A ideia, bem simplória, sem nenhum tipo de linguajar técnico. Vai aspas aí. Eu não posso deixar a raiz no denominador. É uma regra matemática. Toda vez que você tiver uma raiz no denominador de uma fração, você tem que retirar essa raiz. E as ideias são sempre bem simples, pelo menos nas raízes quadradas. Vamos pensar só nas raízes quadradas por enquanto. Eu tenho três situações que eu queria destacar. A primeira é quando a raiz quadrada está sozinha no denominador, só tem ela lá, ou ela está formando um produto. Então, vamos entender isso. Eu tenho, por exemplo, 5 dividido por raiz de 2. Raiz quadrada está sozinha no denominador. Raiz quadrada. Lembre-se que essa metodologia só é válida para raiz quadrada. Se mudar o índice, nada do que eu vou falar aqui vale mais. Raiz quadrada, tá? Se a raiz quadrada estiver sozinha no denominador, a regra diz que você deve multiplicar por ela mesma. Só que numa fração, aí eu vou para a regra das frações. Para eu não alterar o valor de uma fração, o produto que eu fizer no denominador, na parte de baixo, eu também tenho que fazer no numerador, na parte de cima. Então, ó, eu estou multiplicando por ela mesma. Multiplicar pela própria raiz. Então, isso aqui vai ficar 5 raiz de 2 sobre, usando as propriedades que a gente acabou de aprender, multiplicação de raízes do mesmo índice. Conservo o índice, multiplico os radicandos. 4. 2 vezes 2, 4. Não que você seja obrigado a fazer isso. No dia você pode ir direto, mas eu estou mostrando para vocês verem que não é mágica. É a aplicação de propriedade.
Então isso aqui vai dar 5 raiz de 2 sobre 2. Note, eu tirei a raiz da parte de baixo. E o que eu estou informando para você, o que eu estou querendo que você enxergue, é que esse número, 5 raiz de 2 sobre 2, quando eu fizer essa conta efetivamente, nem que seja por aproximação, vai dar o mesmo resultado que esse inicial aqui. Só que esse aqui está sem a raiz no denominador, que é isso que é obrigatório, eu não posso nunca deixar. E essa regra de multiplicar pela própria raiz vale quando a raiz está sozinha e vale também quando ela está num produto. 2 raiz de 3, ó. É 2 vezes raiz de 3. Se ela estiver sozinha ou formando um produto, você vai multiplicar sempre pela própria raiz. Então eu vou multiplicar por raiz de 3. A multiplicação que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador, para manter a equivalência. Então, o resultado disso aqui vai ser 7 raiz de 3 sobre. O 2 está fora da raiz, que multiplica, vamos fazer essa parte aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Conservo o índice e multiplico os radicandos. Então isso aqui vai dar 7 raiz de 3, 2 vezes 3. Raiz de 9 é 3. O resultado disso, 7 raiz de 3 sobre 6. O que eu estou informando para você é que o resultado dessa conta, desse número, dessa divisão, é o mesmo dessa inicial. Só que aqui não tem mais a raiz na parte de baixo. Então essa é a primeira maneira de racionalização. Quando que eu aplico? Multiplicar pela própria raiz. Quando é que o fator racionalizante é a própria raiz? Quando ela estiver sozinha ou quando ela formar um produto. Outra situação, a raiz quadrada agora não está nem sozinha, nem num produto, está numa soma. Então, 2 que multiplica a raiz de 2 mais 1. Note que agora a raiz aqui embaixo está formando uma soma. Uma soma. Qual é o fator racionalizante agora? Agora não posso mais usar essa regra. Então, a regra diz que você deve multiplicar pela diferença. Se você tem uma soma, você vai multiplicar pela diferença. Raiz quadrada de 2 menos 1. A soma você multiplica pela diferença. Tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Raiz de 2 menos 1. Sugiro a você que não faça a propriedade distributiva em cima. Deixa assim mesmo. 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1. Agora vamos fazer a parte do denominador. Isso é uma regra matemática já que vocês aprenderam lá no 8º ano, 9º ano. Produto de uma soma por uma diferença. Produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença tem como resultado fazer o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui vai ficar 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, é aquela história lá, né? Cancela esse com esse, sobra o 2. 1 elevado ao quadrado dá 1. Então o resultado final disso vai ser 2, que multiplica a raiz de 2 menos 1 sobre 1. É lógico que o 1 você não precisa manter. Uma parte do denominador não tem significado, porque é dividir por 1, então vai dar o próprio elemento de cima. E a questão da propriedade distributiva, você vê se na hora o exercício está usando. Se o exercício fez a propriedade distributiva ou não. Na maioria das vezes eles não fazem. Eles deixam assim. Na maioria das vezes. Mas alguns exercícios eles acabam aplicando a propriedade distributiva. E por último, se você está trabalhando com uma diferença agora, então agora o que você tem é uma diferença. Note que agora a minha raiz quadrada pertence a uma diferença. Ela está formando uma diferença. E olha como tem uma certa coerência. Se ao formar uma soma,
eu multiplico pela diferença, se formando uma soma, eu multiplico por uma diferença, se forma uma diferença, então eu vou multiplicar pela soma. É quase que óbvio isso. Então, quando forma uma diferença, você vai multiplicar pela soma. Tudo que eu faço aqui, na parte do denominador em questão de produto, eu faço em cima, lembre-se sempre que eu preciso manter a equivalência. Então, vamos à regra. Vai ficar 5 que multiplica 3 mais raiz de 3. Sempre sugiro que você não faça a propriedade, deixa assim mesmo. Produto da soma pela diferença. De novo eu caio no produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença dá quadrado do primeiro termo, menos quadrado do segundo termo. Sempre assim. Produto da soma pela diferença, o primeiro igual ao primeiro, o segundo igual ao segundo, vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, esse elemento aqui vai ficar, vou passar aqui, tá? Vai ficar igual 5 que multiplica 3 mais raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, 9, menos aquela história, índice 2, faço a propriedade do cancelamento, sobra o 3. Então, isso aqui vai dar 5 que multiplica 3 mais raiz de 3 sobre 6. Certo? Esse é, olhe, o resultado final, sendo que eu tirei a raiz. Tá? Então, um detalhe apenas para que você não se perca. Isso é obrigatório para você. É obrigatório. E um caso mais, tá? Só para a gente aproveitar que nós já estamos aqui. Vou aproveitar essa beirinha de quadro aqui, para você entender mais uma coisa. E se for uma raiz de índice qualquer sozinha? Lembre-se agora, hein? A raiz sozinha. Sozinha fica meio, vamos lá por aspas, de outros índices. Então, um índice qualquer. Vamos pôr aqui um certo número, vou fazer de forma genérica, sobre a raiz I de A. Quem que vai ser o fator racionalizante? O fator racionalizante, esse cara tem um expoente aqui, tá? Ó. Vou pôr o expoente nele de B. O fator racionalizante, por quem que eu vou multiplicar embaixo e em cima, num denominador e numerador? Você sempre vai multiplicar por uma raiz que tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Sempre. Sempre. O fator racionalizante vai ter o mesmo índice e o mesmo radicando. A única coisa que vai mudar é o expoente. Só o expoente. E quem vai ser esse expoente? Essa subtração, ó. I menos B. I menos B. Só isso. O que você faz no denominador, você faz no numerador. Raiz A, I menos B. Tá bom? Essa é a ideia geral. Vamos fazer numericamente um exemplo simples aqui para você entender? Então eu tenho lá 3 sobre a raiz quarta de 5. Lembre-se que o expoente aqui é 1. 5 elevado a 1. Então, por quanto que você vai multiplicar? Pela raiz quarta de 5. Mesmo índice, mesmo radicando. Quem muda? O expoente, que você vai fazer, ó, I menos B. 4 menos 1, 3, ó. É isso que você vai fazer. I menos B. 4 menos 1. I menos B. O que você faz aqui no denominador, você faz lá 5 ao cubo. Então, em cima vai ficar 3 que multiplica a raiz quarta de 125. 5 ao cubo. Embaixo vai ficar, olha lá a regra matemática que a gente aprendeu agora mesmo. Multiplicação de raízes de mesmo índice. Conservo o índice, multiplico os radicandos. 5 elevado a 1, 5 elevado ao cubo, é 5 elevado a 4. Lembre-se, conservo a base, somo os expoentes. Aí eu cancelo. Sumiu a raiz. Então isso aqui vai ficar 3 raiz quarta de 125 sobre 5. Tá ok? Então, regras de racionalização
que são obrigatórias. E com isso a gente termina essa etapa aí. Tá ok? Muito obrigado.